Fortaleza perdeu para o Vasco em São Januário e num jogo que mostra bem o que é o Campeonato Brasileiro. Quem está em cima nunca está livre de perder para quem está embaixo. Mas o que a gente vê mais nas discussões em redes sociais é muita gente perguntando, analisando se é um reflexo de um time que já está pensando no jogo contra a LDU no dia 28. 2. Perdeu o jogo, não conseguir furar o bloqueio vascaíno depois do 1-0 pode ser um mau sinal para o jogo contra a LDU. Muita calma nessa hora. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. A gente já está bem pertinho da marca de 7.000 inscritos, então chega junto, vamos chamar mais gente para aumentar a discussão por aqui. E em falar em aumentar a discussão, gostaria muito que você já desse um like nesse vídeo, porque assim fortalece, mais gente chega aqui para comentar, para deixar a sua opinião, enfim, fomentar um papo bacana sobre futebol, coisa que eu faço o tempo todo por aqui. O jogo contra o Vasco, a gente tem que analisar contexto que é muito específico, que por sinal é muito parecido com o contexto que o Fortaleza vai encontrar contra o Bahia no sábado. Você está enfrentando uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, que investiu bastante para não cair. O Vasco, por sinal, remontou uma equipe durante o campeonato, reencontrou forças, é verdade, encontrou soluções e que está ali naquele fio da navalha de quem está lutando contra o rebaixamento. Muitas vezes esses times são mais frágeis, e de fato são, porque estão abaixo na tabela, mas esse contexto todo de briga para não cair, se é histórico, quem está embaixo na tabela pontua mais no segundo turno. É quase que natural que isso aconteça. O que talvez tenha incomodado, e me incomodou, foi talvez o marasmo do Fortaleza, principalmente nos 30 primeiros minutos. É verdade que o Vojvoda optou por trazer mudanças, voltou a ser Vojvoda, né, vamos falar assim, veio com 3 alterações mais significativas no time titular. E o time não conseguiu encaixar uma marcação em cima de um Vasco, viu o João Ricardo precisar fazer boas defesas, mas tem que levar essa ideia de que o contexto do jogo contra o Vasco, assim como vai ser o jogo contra o Bahia, exige um outro tipo de preparação, exige a preparação de enfrentar uma equipe que talvez a melhor coisa do mundo é você agredir logo e tirar ele de uma zona de mínimo de conforto que ele tem de jogar em casa e trazer todo aquele apavoro psicológico de quem está brigando para não cair, que não tem margem de erro. Talvez o erro do Fortaleza de estratégia tenha sido esse. Ter esperado demais o Vasco e não ele, Fortaleza, tentar impor e trazer toda a ideia psicológica de quem está brigando para não cair contra ele, fazer o Vasco sofrer um pouco mais nesse aspecto. Para analisar nesse sentido, Fortaleza é hoje um grupo muito maduro, um clube, um time foi formado, forjado, que ao longo dessa temporada mesmo viveu momentos que não foram dos melhores. Por exemplo, aquela sequência de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e mesmo assim conseguiu separar de Copa Sul-Americana. Então eu acho que, não acho que o Fortaleza tenha jogado mal porque o foco está na final da Copa Sul-Americana, assim como não acho que essa derrota vai levar resquícios para o jogo contra a LDU. O que eu acho que esse jogo pode trazer lições. Lições, por exemplo, de que mesmo as alterações do Vojvoda, muito ousadas depois dos 22 minutos, primeiro quando ele coloca o Caleb e coloca o Galhardo, traz o Pochettino para jogar de volante, e depois aquela que ele fez aos 33, em que já colocou os outros 3 jogadores, traz o Pedro Augusto, o Marinho e o Guilherme, montando um time mais aberto, mais exposto, trazendo o Caleb para jogar, pasmem, praticamente de volantes, e mesmo assim o Fortaleza não conseguiu furar o bloqueio da LDU. Essa é uma lição interessante a ser levada para ser trabalhada, porque os jogos podem apresentar contextos em que o Vojvoda precisa de novo fazer esse tipo de alteração, e contra a LDU a gente sabe é um jogo só, então precisa ter talvez a lição. Por que mesmo com esse poderio ofensivo o Fortaleza basicamente se resumiu a um chute de fora da área do Marinho depois dessas substituições? Não conseguiu ser um time que envolvesse o time adversário. No mais, fazer o registro do jogo 300 do Tinga com a camisa do Fortaleza, uma marca espetacular de um jogador histórico do clube, um jogador daqueles que talvez só quando parar de jogar o distanciamento histórico mostre o tamanho da representatividade do Tinga com a camisa do Fortaleza. Então é uma pena que fique marcado por uma derrota, mas voltando ao cotidiano, é ficar de olho para o jogo contra o Bahia, tentar uma recuperação para não ir com uma sequência ruim para o jogo contra a LDU. Lembrando que tem o Bahia e tem o Botafogo. Acredito que nos planos do Fortaleza esse jogo contra o Botafogo é o jogo de preservar mais gente ainda, como foi feito, por exemplo, no jogo contra o Grêmio antes de enfrentar o Corinthians, e analisar com calma. Por que o Fortaleza não entrou mais aceso na partida? Esse é um ponto a ser analisado. E por que analisando
qual foi o mérito do Vasco, mas também analisando como o Fortaleza não conseguiu, mesmo indo muito à frente, mesmo o Vojvoda mexendo com forma ousada, não conseguiu ser um time que agredisse de fato o Vasco da Gama no segundo tempo, mesmo atuando naquela ideia que eu falei, jogando praticamente a partir dos 33 do segundo tempo, com Caleb e Pedro Augusto, Marinho, Guilherme, Lucero e Galhardo, e olha que acontecia muito do Escobar aparecer para o Guilherme jogar mais por dentro, povoando ainda mais o campo de defesa do Vasco, e mesmo assim não foi suficiente para abrir muitos espaços na defesa vascaína, que por sua vez o Vasco, no modo geral, conseguiu picotar o jogo, conseguiu fazer com que não acontecesse praticamente partida depois do seu gol. Qual a sua opinião? Você ficou preocupado? Você acha que faz parte? Eu acho que faz parte. Acho que o Campeonato Brasileiro ele é equilibradíssimo e não dá para tratar uma derrota contra o Vasco da Gama em São Januário como o fim do mundo. Mas dá para trazer lições de como superar situações parecidas se elas eventualmente acontecerem nas próximas partidas. E é óbvio, principalmente no jogo contra a LDU. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E vai lá, pedir de amigo, deixa aquele like para a gente aumentar a discussão.